Muito bem, galera. Perfeito. 8-2. Vamos lá, então. Meu nome é Marcelo Berga, sou certificado pela NSM, National Academy of Sports Medicine, que chegou agora em território brasileiro, conteúdo da sua certificação de personal trainer, que, a meu ver, é a melhor de todas a nível mundial. Eu não diria nem a nível regional, a América do Norte, América do Sul agora, que chegou em território brasileiro, mas a nível mundial, incluindo Ásia, África e tudo mais. Devido à sua metodologia exclusiva, conhecida como modelo OPT. E hoje o tema da live é um assunto muito interessante, que é o treino multiplanar. O que seria o treino multiplanar e o que o modelo OPT fala muito a respeito disso? Treinamento multiplanar é só a gente pensar no seguinte: nós, seres humanos, somos seres tridimensionais. Basicamente, a gente vive no mundo, posso dizer, um mundo 3D. Nós nos movimentamos basicamente dentro do plano sagital, frente, trás, baixo, cima, plano sagital, plano frontal, que é movimentos laterais, e plano transversal, que seria movimentos rotacionais. Então, professores, se vocês começarem a reparar, imagino até que muitos já repararam nisso, seja nos esportes, na academia, ou mesmo no dia a dia, nós sempre vamos estar se movimentando dessa forma. Você está no seu carro, dirigindo, no trânsito, e por algum motivo precisa pegar uma bolsa que você deixou no banco de trás. Aí você precisa alcançar, você vai virar o seu tronco, fazendo uma rotação para alcançar essa bolsa. O que está acontecendo nesse exemplo é um movimento no plano transversal. No plano transversal. Isso em outras palavras, você está executando uma rotação de tronco. Para quê? Para alcançar essa bolsa que você precisa pegar lá atrás do banco. Esse foi um exemplo do cotidiano. Se você for fazer um exercício bem tradicional da musculação, elevação lateral, pegando um par de pesos, fazendo a elevação lateral, né? Quem não conhece a tal elevação lateral, esse é um movimento que está acontecendo no plano frontal. Eu sei que parece um pouco confuso falar frontal, porque a palavra frontal induz que é um movimento à frente. Mas a realidade, a ideia das dimensões de movimento do corpo humano vem de lâminas imaginárias. Então você tem uma lâmina que corta o corpo humano de frente, uma lâmina que corta lateral, por isso que é chamado de plano frontal, plano sagital, e o plano transversal, que é uma lâmina que corta o meio do tronco, dando a dimensão dos movimentos rotacionais. Então temos movimentos de frente, trás, baixo, cima, laterais e rotacionais. Isso dá a biomecânica humana, basicamente. E isso acontece nos esportes, no dia a dia e tudo mais. Aí eu provoco vocês, professores, porque quando a gente vai na academia, a gente coloca o nosso cliente exclusivamente em máquinas. As máquinas, elas vão te dar o movimento pronto. E esse movimento pronto é exclusivamente no plano sagital. Então, você vai fazer uma máquina de desenvolvimento, plano sagital. Você vai fazer uma máquina de supino, plano sagital. Você vai fazer uma puxada na frente, plano sagital. Leg press, plano sagital. Sagital, 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 sagital. Uma coisa interessante no corpo humano. São duas coisas que lesiona o corpo humano: excesso de movimento e falta de
movimento. Essas duas variáveis nos levam para o caminho da lesão. Engraçado que são os dois extremos que prejudicam nós. Então, ou seja, se você vai na academia e faz maciçamente um treino de plano sagital, você pode levar esse seu aluno a um estresse por excesso de movimento. Um overuse, que se usa na nomenclatura inglesa. Você faz muito aquele mesmo movimento, aquilo vai gerar uma alteração postural, porque você vai ter músculos que vão ficar hiperativos, em contrapartida, vocês terão músculos que vão ficar hipoativos, e isso vai gerando uma assimetria da relação agonista e antagonista dos seus músculos, causando alterações posturais, e no longo prazo isso pode gerar lesões, pode entrar no que na metodologia OPT nós chamamos de ciclo acumulativo de lesões. Uma lesão vai levando a outra, assim por diante. E, lamentavelmente, muitas vezes pode ocasionar o fim da carreira de um atleta ou um praticante de atividade física simplesmente desistir de fazer porque não está suportando a alta incidência de lesões. Então, se você faz muito um movimento sempre naquele plano, isso pode levar a um quadro de excesso de uso, que pode causar tudo isso que eu falei, alterações posturais e lesões no longo prazo. Temos o outro extremo. Quando fazemos muito pouco um determinado tipo de movimento, nós não exploramos um determinado plano de movimento, que é o tema da nossa live, multiplanar, né, movimento multiplanar, o seu cliente pode ir à lesão. Notavelmente, o plano transversal, que é o plano rotacional, é o plano que as pessoas, galera, têm menos consciência corporal. E é onde, no meio esportivo, mesmo de elite, mesmo de profissional, aonde ocorre o maior número de lesões esportivas. Lembrando que o plano transversal é tudo que é rotacional. O tenista, ele bate a raquete, fazendo uma rotação de tronco, que está acontecendo um movimento no plano transversal. Um movimento de soco do boxe, onde o atleta usa o quadril rodando o tronco. Isso é um plano transversal. Notavelmente, as artes marciais, muitos chutes das artes marciais ocorrem nesse plano, no plano rotacional. Você tem que rodar a perna, girando pelas costas para acertar o seu adversário. O exemplo que eu dei no começo da live, você está dirigindo o seu carro, precisa pegar uma bolsa que está lá atrás do banco, você está usando o movimento dentro do plano transversal. Só que se você faz pouco esse movimento, o seu corpo ele pode ter uma lesão por simplesmente ter esquecido esse ângulo, esse padrão de movimento. E simplesmente a musculatura não está preparada para executar esse plano e pode ter uma lesão ou algum tipo de complicação por falta de uso desse plano de movimento. Então, isso reverte a questão do treinamento. Começando a falar do treinamento de força primeiro, depois eu vou falar dos outros, porque, por exemplo, um cardio, um movimento cardio na esteira, você colocar teu aluno, por exemplo, na esteira para correr, desculpa, gente, enrolou a língua aqui. Você colocar na esteira e deixar a pessoa lá. Aquilo lá é um plano sagital predominante. Ficar correndo, mesmo os atletas de rua. Quantos problemas eles não têm de dores no joelho e outras coisas? E isso é devido a um treino exclusivamente em apenas um plano. O plano sagital é o plano mais comum de exercícios, de ser executado. Por isso que muitas vezes é onde as pessoas estão mais estressadas. Então, voltando à questão do treinamento de força, dentro do treinamento de força, ou como vocês preferirem chamar de musculação, temos que ter um método de treinamento de força multiplanar. Explore no seu aluno movimentos nos 3 planos: sagital, frente e trás,
frontal, movimentos laterais, e plano transversal, rotacional. Então, aqui eu vou dar um exemplo de exercício de força dentro do plano sagital, o supino. O clássico supino é um exercício que ocorre no plano sagital, supino com barra, no caso. Né? Eu estou pensando aqui no supino com barra. Você deita o seu cliente no banco de supino, ele vai descer a barra até o peito, subir, plano sagital, que é um movimento para peitoral, trabalhando outros músculos como o deltoide, tríceps, mas ele é principalmente prescrito como exercício para peitoral. Porém, se nós formos na máquina de crossover e fazer um movimento de empurrar no cabo, aqui continuamos executando o exercício no plano sagital. Porém, se você adicionar a rotação de tronco, está segurando o cabo apenas com uma mão, faz o movimento de empurrar com o auxílio da rotação do tronco, então aqui nós temos o movimento de empurrar no plano transversal. Então, é disso que se trata. A questão da musculação, temos que ter um treinamento de força multiplanar. Porque o teu aluno, o teu cliente, independente que seja um atleta ou uma pessoa dita comum, um advogado, um engenheiro, dona de casa, todos nós temos que estar preparados para se movimentar nos 3 planos de movimento. Um atleta precisa, uma dona de casa precisa, novamente eu falando desse exemplo, de girar o tronco para pegar a bolsa lá no fundo do carro. É um plano transversal. Se a pessoa eventualmente não está preparada, ela pode sentir alguma coisa, ter algum problema por não ter conhecimento, o corpo esqueceu como se movimenta nesse plano. Agora, lá na academia, nesse exemplo, você faz o supino, plano sagital com barra. É importante fortalecer o plano sagital. Aí você vai lá, coloca no cabo, para fazer rotação, empurra, faz o mesmo movimento do supino, mas com a rotação de tronco. Então aí, no caso, está acontecendo um fortalecimento da musculatura dentro do plano transversal. Outro exemplo, vamos falar do avanço. O avanço, galera, a passada, também chamado, é o que eu vejo dos colegas passando exclusivamente, novamente, no plano sagital. Avança para frente e volta. Avança para frente e retorna, no avanço. Explore outros planos. O avanço lateral. O avanço lateral, em vez de ir para frente, vai para o lado, retorna para o centro. Vai para o lado, retorna para o centro. Nesse exemplo, é um avanço que está acontecendo no plano frontal. Vocês podem pesquisar na internet planos de movimento. Vocês vão ver uma figura típica do corpo humano em posição anatômica com as lâminas cortando de frente no tronco, para dar essa compreensão do como é o corpo humano, no sentido dele se movimentar nesses 3 planos, nesse ambiente 3D, vamos dizer assim. Então, eu dei o exemplo do supino, de empurrar no cabo com rotação. O avanço faz o frontal, faz o lateral. Temos também o avanço no plano transversal. Aí eu vou levantar um pouquinho para ficar mais fácil. O avanço no plano sagital, né, galera? Temos o avanço no plano, só arrumar a cadeira aqui para ficar mais fácil. O plano frontal, o avanço no plano frontal, e no plano transversal, como eu disse, que é um plano rotacional, você dá o passo fazendo a rotação de tronco. Gira com o calcanhar levantado atrás e volta. Você dá uma passada. Lógico que eu estou fazendo um movimento bem reduzido, para ficar um pouquinho mais amplo. Aqui é um avanço no plano transversal, avanço no plano sagital e avanço no plano frontal. Melhor ainda, avanço multiplanar. Você pede para o teu aluno avançar
uma vez para frente, uma vez para o lado, outra vez fazendo a rotação, uma vez de cada lado. Nesse exemplo, você está trabalhando simultaneamente os 3 planos. Agora, é claro que dentro da metodologia OPT, vocês vão aprender como fazer essa progressão de maneira segura, especialmente no plano transversal. O plano transversal é o plano mais difícil de ser executado, é o que requer mais cuidados. Só que dentro do plano do modelo OPT, da metodologia da NSM, vocês irão aprender como fazer a progressão correta. Esse exemplo do fundo começa trabalhando, lógico, no plano sagital. É o plano mais fácil, é o plano que todo mundo já está mais familiarizado. Após um tempo trabalhando no plano sagital, faça uma progressão para o plano frontal. A pessoa acostumou a usar o plano frontal, é hora de progredir para o plano transversal. Outros exemplos de treinamento de força. Como eu falei, se você passar um desenvolvimento, você está trabalhando no plano sagital. Elevação lateral, plano frontal. O exercício de manguito rotator. É um movimento que está acontecendo, um movimento rotacional. É um movimento que está acontecendo no plano transversal. Então, nesse exemplo, eu demonstrei para vocês 3 movimentos de ombro e 3 planos diferentes de movimento. Desenvolvimento, plano sagital. Elevação lateral, plano frontal. Exercício do cabo, para manguito rotator. Põe a toalhinha debaixo do braço. Abre e fecha. Exercício comumente usado pelos fisioterapeutas. É um movimento que ocorre no plano transversal. Então, galera, o que eu quero dizer é que na hora de vocês prescreverem o treino na parte do treinamento de força, não ficar só na dita 3 séries de 10, 4 de 8. O treinamento de musculação ele vai muito além disso. Qual o plano de movimento você vai trabalhar? Qual a velocidade? E quando você cria um treinamento de força multiplanar, você está dando uma preparação física muito mais funcional. Está muito na moda esse termo funcional, mas é porque o treinamento de força ele tem que se aproximar da realidade do mundo. A realidade do mundo é tridimensional. A todo momento, toda execução dos nossos dia a dia, seja limpando uma casa, subindo uma escada, fazendo o seu esporte, nós iremos estar lidando sempre com esses 3 planos de movimento. Você está se movimentando. Comecem a reparar no dia a dia como esses 3 planos estão acontecendo a todo momento. Você vira o corpo para entrar dentro do carro, você senta, plano sagital, abre a porta lateralmente, plano frontal. Os 3 planos estão acontecendo a todo momento. No dia a dia, nos esportes. Então, dentro da academia, a academia deveria preparar melhor todo mundo aplicando esse conceito do treinamento multiplanar. E isso não se limita só ao treinamento de força. Porque nós temos também o treinamento cardiorrespiratório. Colocar na esteira, só esteira, só esteira, só esteira, só plano sagital, galera. Por que não usar o que dentro da metodologia OPT nós chamamos de SAQ, tá? Do inglês, Speed, Agility e Quickness. Tá? Desculpa, galera, inglês não é a minha língua nativa, né? Então, de vez em quando enrosca aqui. Mas essas siglas SAQ são para exercícios de agilidade, que usa cones, a escadinha de agilidade. Por que desses movimentos? Eu, particularmente, sou muito fã deles. Justamente porque vocês irão estar trabalhando o treinamento cardiovascular, mas usando os 3 planos de movimento. Que isso é uma realidade para qualquer esporte. O futebol, você não corre só para frente e para trás, para frente e para trás. O futebol não é um esporte plano sagital. Um maratonista, a gente pode dizer que é exclusivamente nesse plano sagital. Por isso que no treinamento dele tem que ter uma compensação
e explorar outros movimentos, porque o cara só se movimenta no plano sagital. Bota esse cara, o maratonista, para usar o plano frontal, o plano transversal, porque o corpo dele não está preparado para esses movimentos. Né? E voltando à questão do cardio, treinamento cardiorrespiratório, quando você coloca cones, corre de frente, lateral, bate num cone, bate no outro, muda de direção, você está trabalhando o cardiorrespiratório, mas dentro dos 3 planos de movimento. E a maravilha de treinar, criar um treinamento multiplanar, é que vocês irão aumentar a inteligência motora dos nossos alunos. Os nossos alunos, motoramente dizendo, irão ficar mais inteligentes. Porque é mais ou menos esse o termo mesmo. Quantas vezes vocês não pegaram, bem entre aspas, com todo respeito, um cliente burro, motoramente dizendo? Você vai passar um exercício supino, o cara desce a barra no queixo, desce a barra no umbigo, e às vezes algum movimento simples que a pessoa não consegue fazer direito, ela não entende. Isso são limitações da inteligência motora da pessoa. Então, quando você cria um treinamento multiplanar, você está dando mais consciência corporal para essa pessoa. E isso vai ajudar muito até na autoestima da pessoa, além de prevenção de lesões e o esporte que eventualmente essa pessoa pratique, uma arte marcial, um futebol, ou aquele esporte que está na moda agora, que chama beach tênis. Então, vamos dar o exemplo do beach tênis. Mesma coisa, beach tênis, o cara está aqui com a raquetinha aqui, o cara tem que se movimentar aqui, né, galera? Aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Aqui é o plano frontal. A pessoa está se movimentando lateralmente. Aí você vai na academia, o treinamento cardio dele é só correr na esteira. Plano sagital. Não é o que ele está fazendo muitas vezes no esporte dele. Você não está preparando ele. Se ele for fazer um afundo, você está passando um afundo lateral, você está preparando o corpo dele para ficar forte nesse plano. Então, quando vocês aplicam esse conceito de multiplanar, o treino de vocês atinge uma nova dimensão. Um treinamento diferenciado mesmo. Quando vocês forem na academia, dar o seu personal, vocês aplicando esse conceito de multiplanar, outras pessoas da academia vão olhar para vocês, personal, professor, como vocês queiram que eu chame vocês, com outros olhos. Porque é um treino diferenciado. Quando você vê que tem uma riqueza motora nos exercícios que vocês passam. É por isso que eu mesmo não recomendo o uso excessivo de máquinas. Tipo, a gente pode usar máquinas, mas usa pouco. Prefira os halteres, prefira outras alternativas. O sistema de cabo, no caso crossover, o sistema de cabos e polias, né? Que amplia uma gama de movimentos que nós podemos fazer. E aí, pensando nessa questão que eu falei, treinamento de força, treinamento cardio, o alongamento. O alongamento também, pessoal, o alongamento também vocês têm que enxergar tridimensionalmente. Plano frontal, sagital, transversal. Vamos dar um exemplo de alongamento. Eu falei do treinamento de força, falei do treinamento cardio, o alongamento. Alongamento dos flexores de quadril. Você faz aqui o alongamento. Contrai glúteos, avança para frente. Rodou o pé lá embaixo. Internamente, para ajudar a alongar mais. No caso, o pé lá embaixo rodando internamente, o seu pé está se movimentando dentro do plano transversal. Então, aquilo que eu falei, os 3 planos de movimentos estão acontecendo a todo momento. Então, aqui eu estou alongando os flexores de quadril, glúteo contraído, contrair o glúteo, que é a musculatura antagonista. Então, vai aumentar o alongamento. Só que esse alongamento está acontecendo no plano sagital. O umbigo para dentro, para proteger a coluna. Se eu inclinar o tronco, estou adicionando no meu alongamento
o plano frontal, aumentando assim o alongamento, aumentando assim o desenvolvimento da flexibilidade. Plano frontal. Agora, se eu rodar o tronco para fora, além de eu ter adicionado o plano frontal, eu estou colocando o plano transversal também, aumentando assim o alongamento dos flexores de quadril. Então, esse é um exemplo dentro do treinamento de flexibilidade. E todas as categorias de treinamento têm a questão dos 3 planos. Treinamento cardiorrespiratório, treinamento de flexibilidade, que eu mostrei, treinamento de força, a pliometria, o treinamento reativo, que são os exercícios de salto para desenvolver força explosiva dos atletas, e também deveria ser treinado, inclusive, pessoas normais, entre aspas, quando digo normais, é o advogado, é o médico, é a dona de casa. Então, também deveria fazer treinamento reativo, pliométrico, porque existem infinitos benefícios, mas isso é tema até, inclusive, para uma outra live. Mas o treinamento pliométrico, o treinamento reativo, também da mesma forma, aplique os 3 planos de movimento. Então, por exemplo, exercício básico pliométrico. Só fazer um ajuste na câmera aqui. Jump squat ou agachamento com pulo. Aqui eu estou trabalhando exercício pliométrico no plano sagital. Só que, se eu fizer o exercício pliométrico no plano frontal, isso é, saltos laterais, eu estou trabalhando a pliometria no plano frontal. Então, eu estou fortalecendo dentro do plano frontal. Plano transversal. Plano transversal. Eu salto fazendo uma rotação de tronco. E isso, galera, cansei aqui. Isso, galera, um treinamento recreativo num plano transversal para um esportista recreativo ou um atleta profissional é excelente para ajudar na prevenção de lesões. É aquilo que eu falei no começo da live. Especialmente o plano transversal é onde ocorre o maior número de lesões. Justamente porque o corpo não costuma ser muito familiarizado com esse plano. É difícil trabalhar no plano transversal. E, pessoal, realmente acreditem que o modelo OPT ensina vocês a fazer essa progressão dos 3 planos com segurança de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito tranquila. Dentro da metodologia da NSM, modelo OPT, a gente sempre começa trabalhando no plano sagital, aí esse exercício evolui para o plano frontal, depois esse exercício evolui para o plano transversal, até que muitas vezes a gente chega ao ponto de juntar os 3 planos de movimento em um único exercício. Eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos avançados, os meus clientes avançados de personal. Depois que eles acostumaram aquele exercício a fazer no plano sagital, depois migrou, né, foi feita uma progressão para o plano frontal e depois para o plano transversal. Depois que eles experimentaram os 3 planos, aí é a hora de juntar tudo. Então, como no exemplo aqui do agachamento com salto, um agachamento tridimensional com salto, seria mais ou menos assim. Você faz o movimento, o aluno salta, frontal, transversal, volta para o sagital, vai para o frontal. Fora, galera, que aqui nesse exemplo, o exercício pliométrico, eu também estou trabalhando cardio respiratório, sem ficar maçante
na bicicleta ou na esteira, enjaulado no plano sagital. Então, esse exemplo que eu dei, eu estou trabalhando cardio, eu estou fortalecendo a musculatura, desenvolvendo potência nos 3 planos de movimento. Bem-vindo ao mundo real, porque é assim que é o mundo real. Então, eu vou finalizar a live lançando um dever de casa para vocês. Após ter assistido essa live, amanhã, comecem a reparar, seja na academia, onde vocês estiverem, indo no banco, bom, aplicativo, né? Hoje quase ninguém vai no banco. Mas vocês entenderam, supermercado, reparem como os 3 planos de movimento estão acontecendo a todo momento, sem a gente perceber. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia ocorre nos 3 planos de movimento. Ora a gente está se movimentando no plano sagital, ora no frontal, ora no transversal. Claro que existem combinações. Você alcança uma coisa, tem que girar o pé, o braço está indo lá dentro do plano sagital, mas o pé está virando assim, dentro do plano transversal. Então, o mundo ocorre nesses 3 planos. Então, se vocês querem realmente dito treino funcional, é inserir o princípio do treinamento multiplanar. Então, galera, espero ter ajudado vocês nessas informações. Querem saber mais? Entra em contato comigo ou com o Instagram do Ambrosio Institute, representante da NSM aqui no Brasil, para maiores informações como se tornar um certificado da NSM e entrar para o nosso time, o time de treinadores altamente qualificados. Então, galera, vejo vocês na próxima live. Espero ter gostado. E até lá, pessoal. Até a próxima. Marcelo Berga, boa noite.